Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 do mês de janeiro do ano 2021, pelo calendário secular gregoriano, e pelo calendário judaico, nós estamos hoje no dia 22 do mês de Tevet, do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, estamos iniciando em A Tarde com a Torá, e nosso encontro diário é com o estudo da Torá, onde nós fazemos a nossa leitura, ou seja, a nossa leitura diária está envolvida em ler, ouvir e estudar a Parashá da semana com as suas porções diárias. Então, dessa forma, nós estamos aí na nossa A Tarde com a Torá. Luciana Rodrigues, Marília, São Paulo, Donária Carmo, esqueci sua cidade, Donária. O André Olicheski, Shalom, Shalom, André Olicheski é do Paraná, né? Baruch Hashem, que por essas primeiras vidas que estão aí se conectando conosco, à tarde com a Torá, Baruch Hashem. E louvamos o Eterno de podermos ter a nossa leitura diária das porções da porção semanal da Torá, onde nós estamos cumprindo a mitzvah segundo o nosso Rebbe. É importante nós vivermos a Parashá semanal, momento a momento, e dessa forma nós podemos então seguir a orientação do nosso Rebbe, Menachem Mendel, onde nós fazemos então o acompanhamento do estudo da Torá com comentários de Rashi principalmente, ok? Então vamos nessa tarde a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Hoje ele nos fala da seguinte forma, trazendo a nossa memória, a nossa lembrança a respeito do profeta Elias, o profeta Eliarro. Então vamos ver o que ele nos fala. O profeta Eliarro repreendeu seu povo dizendo: por quanto tempo vocês caminharão dos dois lados da cerca? Indagou ele. Decidam agora, ou são pela idolatria do Baal, ou são pelo único Deus vivo. Ora, o profeta Eliarro não pensou, por exemplo, espere um pouco, o que acontecerá se escolherem a primeira opção? Não será por minha culpa? Não, ele não pensou isso. Ele conhecia bem o seu povo, sabia que se fossem postos contra a parede, diante de um ultimato, e tivessem de escolher ou isso ou aquilo, fariam a opção certa. Então, por que pegamos as coisas erradas na vida? Por que nos iludimos pensando que podemos ter tudo? Toda a escuridão e toda a luz num só pacote? Não podemos fazê-lo. Quando nós temos essa passagem do profeta Eliarro diante dos profetas de Baal, então o povo de Israel estava cocheando, estavam sendo levados por dois pensamentos, onde eles poderiam viver um pouco com a idolatria de Baal, tirando todo o proveito do mundo secular, com as suas ilusões e os seus prazeres, e ao mesmo tempo viver o monoteísmo, recebendo bênçãos, bênçãos e bênçãos e proteção. O profeta Eliarro diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando ficareis aí sobre dois pensamentos? O nosso Rebbe Menachem Mendel diz: até quando vocês ficarão, entre os dois lados da cerca? Os dois lados da cerca nos lembra muito bem o famoso ditado popular brasileiro, ficar com o pé em duas canoas, O pé direito numa canoa, o pé esquerdo em outra canoa.
no rio vai dar certo essa conversa? Não vai, né? Vai naufragar certamente. Então, dessa forma, tanto o profeta Eliyahu lá atrás, como o nosso Rebbe Menachem Mendel, trazendo a memória a respeito dessa passagem, o profeta Elias e os profetas de Baal, para mostrar realmente diante de todo o povo judeu e diante dos não-judeus, quem é o verdadeiro Deus, certo? Então, quando os profetas de Baal fracassaram na sua invocação aos seus deuses, né, para que descesse fogo do céu e consumisse as suas oferendas, nada aconteceu. Chegou um ponto que eles começaram a gritar, a berrar, a esbravejar, a pular, a se sacudir, plantar bananeira, virar calhambota, virar do avesso, do avesso, do avesso e por aí afora vai. Como você vê hoje muito bem em muitos movimentos religiosos por aí, a semelhança dos profetas de Baal. O profeta Eliyahu disse, vê se vocês gritam um pouco mais alto aí, às vezes o Deus de vocês foi viajar. É o que você vê hoje em muitos movimentos religiosos por aí. As pessoas gritam, 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 gritam. Grita mais um pouquinho. Aí, né, vamos acrescentar aí também, né, aquilo que o profeta Eliyahu disse, né? Grita um pouco mais alto, às vezes o Deus de vocês está com uma deficiência auditiva. Ou ele está meio surdo, ou está surdo por completo, né? Então grita mais um pouquinho aí. Que o vosso Deus é um Deus surdo, né? E dessa forma aí, muitos filhos dos profetas de Baal estão presentes hoje no mundo religioso aí fora, né? Se sacodem, plantam bananeira, vira do avesso, dão cambalhota, rodopiam que nem um peão, né? E fica aí mais parecendo loucos varridos do que outra coisa, menos pessoas sábias que buscam o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal falharam. E o que fez o profeta Eliyahu? Fez o seu altar. Ele não usou o altar dos profetas de Baal. Por que ele não usou o altar dos profetas do Baal? Porque é um altar idólatra. Deus não vai se manifestar em um altar idólatra. Por isso que muitos movimentos religiosos por aí tem que sacudir a poeira mesmo. Tem que se estribuchar à vontade. Por quê? Porque Deus não se manifesta em altar idólatra, onde tem 2 deuses, 3 deuses, deidades, trindades e companhia limitada. Ele não se manifesta mesmo, então tem que se sacudir mesmo, certo? Então o profeta Eliyahu, ele fez um altar novo, um altar puro, e ali colocou o sacrifício, colocou a lenha. Em volta do altar ele fez uma pequena cova em volta do altar, um círculo, jogou bastante água sobre a lenha, o sacrifício, que escorreu sobre todo o altar, molhou tudo, e o pequeno córrego que ele fez, né, a pequena cava que ele fez em torno do altar, encheu-se de água. Portanto, ele fez uma demonstração de que um fogo comum jamais poderia queimar o sacrifício, a lenha, e lamber a face do pequeno lago que fez em volta do altar. Um fogo comum jamais se acenderia num sacrifício encharcado de água, uma lenha encharcada de água, um altar encharcado de água, um fogo comum jamais ali se acenderia. E quando Eliyahu, ele fez a invocação a Deus, clamou a Deus, então Deus respondeu do altos céus, e o fogo de Deus desceu, queimou o sacrifício, a lenha, o altar, e lambeu a face do pequeno lago que se formou em torno do altar. Então ele disse ao povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos?
Se vocês querem seguir a idolatria, vão embora. Fica firme aí, seguindo 2 ou 3 deuses do jeito que você quiser. Agora, se você reconhece que o Deus de Israel, o Deus da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o único e verdadeiro Deus, o Criador único, aquele que é indivisível e incorpóreo, é o único Deus, então ficai apenas de um lado da cerca, como diz o nosso Rebbe, Menachem Mendel. Chega de ficar cocheando entre 2 pensamentos, vagando entre 2 pensamentos como se fosse bêbado, que não para em lugar nenhum, vai para lá, vem para cá, né? Como diz o ditado popular, um bêbado cercando galinha, né? É aquela coisa horrorosa, né? Então por isso ficam por aí, né? Se estribuchando para cá e para lá e não vira nada. A pessoa chega para suas reuniões vazias, ocas, e saem duplamente vazias e ocas. Por quê? Porque não vão diante de um altar puro, de um altar que não é idólatra, diante de um altar onde está o único e o verdadeiro Deus. Então por isso o Rebbe, ele traz a memória, a lembrança, sem sombra de dúvidas, do fato narrado através do profeta Elias sobre esta realidade. E o tempo é o tempo realmente de se decidir, né? A quem eu sigo, qual do lado da cerca que eu estou. Não tem como ficar com os pés em 2 canoas. O naufrágio, né? O afogar será uma realidade. Então, o Rebbe continua dizendo, né? Espere um pouco, o que acontecerá se escolherem a primeira opção, a idolatria? Não será por minha culpa, né? Aqui o Rebbe diz assim, que o profeta Eliarro, quando ele viu a situação, ele já tomou um posicionamento. Ele tomou ousadia, coragem, intrepidez. E ele tomou a frente da situação e já trouxe realmente, falando em jogo de xadrez, né? Ele já trouxe realmente um checkmate para o povo judeu. Ó, checkmate. Resolva o que vocês querem da vida. Por isso nós, Bnei Noach, que estamos na jornada monoteísta, ombro a ombro com os judeus, nós não podemos trazer as bagagens do mundo idólatra que nós vivíamos lá atrás. Não podemos trazer a bagagem do engano que nós vivíamos lá atrás. Nós estamos aqui diante de um altar puro, Kadosh. Estamos diante de sábios do povo judeu. Estamos diante e sob a liderança de rabinos ortodoxos do Rabad e da Hassidut, trazendo o ensinamento correto daquilo que está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Através do nosso Rav Yaakov Geranstadit, no caso específico nosso, né? O Rav Michel Tabassinik, o Rav Shimon Brandi, são os nossos rabinos. Nós não podemos ficar trazendo bagagem de lá. A mudança, ela é total para um novo caminhar, um novo andar, à luz da Torá, à luz dos olhos de Deus e à luz dos ensinamentos dos nossos sábios. Então, por isso, o profeta Eliarro, ele tinha convicção da sua fé. E ele não ficou cocheando entre 2 pensamentos. E mesmo que o povo de Israel estava entre 2 pensamentos, ele não se deixou levar pela massa que estava entre 2 pensamentos. Ele já veio, pabum. Quer, não quer, tchau. Simples assim. Simples assim. E ele colocou o povo numa situação contra a parede. Vocês têm que decidir. Não pode ficar dessa forma, andando em terreno pantanoso, e muito menos ficar andando aí num caminho duvidoso. Vocês não sabem nem para onde estão indo. E nós temos o nosso horizonte, nós temos o nosso norte, nós temos a nossa bússola, nós temos o nosso farol, nós temos o caminho. Então por isso diz o profeta,
ouvirá uma voz por detrás de ti que dirás, este é o caminho. Não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. Este é o caminho. Então chegamos aqui no monoteísmo, graças a Deus, fazendo parte da profecia de Sofonias 3:9, ombro a ombro com os judeus, para prestarmos ao Eterno um serviço do coração, serviço de amor. Então nós temos que viver essa fé. Não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Você não pode ficar aproveitando deste mundo espiritual e do mundo secular religioso com a sua idolatria. Você não pode ficar jogando peteca sozinho. Você joga a peteca para o alto e corre do outro lado para pegar a peteca. Joga de volta e corre de volta para o outro lado para pegar a peteca. Não! Você tem que decidir, de fato, em verdade, que lado da cerca você está, que lado da rede você está, que lado do caminho você está. Então, por isso, para nós que temos aí o nosso Sidur, nós temos uma prece diária chamada Adon Olam, Asher Malach Beteren Kol Itzunivra. Essa nossa prece diária que nós fazemos do Adon Olam, no português, diz assim: Amo do universo, ou soberano do universo, que reinou antes que algo fosse criado. Na época, por sua vontade, quando todas as coisas foram feitas, então seu nome foi proclamado Rei, e todas as coisas cessaram, e mesmo que todas as coisas cessarem de existir, o reverenciado reinará sozinho. Ou seja, o que essa prece está dizendo do Adon Olam, ele está nos trazendo exatamente aquele que é, aquele que era, aquele que sempre será. Que diz o quê? Que antes que toda e qualquer coisa fosse criada, ele era, ele é, e ele sempre será, mesmo antes de qualquer coisa ser criada. Portanto, não havia absolutamente nada além dele, porque nada existe além dele. Ele é único, errado. E ainda diz, e após todas as coisas cessarem de existir, o reverenciado reinará sozinho, que significa que ele continua existindo como sempre existiu. Mesmo que se por acaso acontecesse de cessar todas as coisas, ele continua sendo o eu sou. O eu sou o que eu sou. Como ele disse a Moshe, que vamos ver na nossa aliá de hoje. Eu sou o que eu sou. Então, significa nessa prece que não há outro Deus além dele. Não existe deidades e trindades, porque essas coisas foram inventadas pelos homens. Na história do mundo religioso, lá nos anos 300 para cá, os famosos concílios que foram feitos na época, foram homens mortais, homens pecaminosos, homens que estavam transgredindo as leis divinas, que decidiram por votos se Deus era 2 ou 3. Foram homens que decidiram quem seria proclamado como Salvador do mundo, sem ser o único Deus e Salvador, como diz o profeta Isaías. Foram homens que ditaram regras, normas, para decidir se Deus é assim ou é assado. Foram homens que decidiram que Deus nasceu, encarnou-se no menino Deus, cresceu, depois morreu, depois ressuscitou e puf! Foram homens que decidiram isto
trouxeram essa história e depois de mais de 2000 anos, eles continuaram batendo nessa tecla. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E batendo na mesma tecla, tec, 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 a lavagem cerebral se fez e as pessoas acataram aquilo que homens pecaminosos, fora do centro, fora dos mandamentos divinos, ditaram regras que não têm fundamento nas Escrituras Sagradas. E continuando, a Dona Holanda diz assim: ele foi, ele é e ele será em glória. Ele é único e não há outro que a ele se compare, que se associe com ele. Sem começo, sem fim, poder e domínio pertencem a ele. Ele é meu Deus e meu sempre vivo Redentor, a força do meu quião em tempo de aflição. Ele é meu estandarte e meu refúgio, minha porção no dia em que eu o chamo ou no dia em que eu o clamo. Em sua mão eu confio meu espírito, quando eu durmo e quando eu acordo. E com minha alma, meu corpo também, Adonai está comigo e não temerei. E aí dizemos, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Milor, Leolam Vaed. Adonai é rei, Adonai foi rei, Adonai será rei para sempre. Por isso, amados, tentam colocar outro no seu lugar, ou outros no seu lugar. Por isso o profeta Eliahu disse ao povo de Israel nos dias do profeta Baal: vocês vão ficar aí cocheando entre dois pensamentos? Vocês vão ficar aí com essa doutrina, essa filosofia, essa, entre aspas, né? Esse conhecimento que eles trouxeram para vocês? Ou vocês vão ficar com o único e o verdadeiro Deus e Salvador? E a demonstração foi clara. E então, realmente, ouviram, viram que realmente Adonai é o único Deus, o único Rei e o único Redentor e Salvador. Por isso, então, por que pegamos as coisas erradas na vida? Por que nos iludimos pensando que podemos ter tudo? Toda a escuridão e toda a luz num só pacote? Aonde que você está com a sua inteligência? O que você fez da sua inteligência? O que você fez da sua massa encefálica? Que Deus lhe deu algo tão precioso para que você, que foi criado ímpar, com livre-arbítrio, foi criado ímpar em que Ele deu a ti, a cada um de nós, uma massa encefálica chamada cérebro, e com ele deu inteligência, sabedoria. Como que você pode pensar, imaginar que você pode ter tudo, 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 tudo que está na luz e o que está na escuridão e colocar no mesmo pacote? Que pacote é esse? O pacote é a tua vida. Você acha que pode colocar dentro de si toda a escuridão e toda a luz? De forma alguma. Ou fica um e sai outro. Ou fica o outro e sai o outro. Não há como habitar os dois ao mesmo tempo. Porque um vai mandar e o outro vai obedecer. Isso nós conhecemos como alma divina e alma animal. Alma divina, luz. Alma animal, escuridão. Alma divina, propenso a fazer a vontade de Deus. Alma animal,
propenso a fazer tudo aquilo que é contrário à vontade divina. Não tem como os dois estarem juntos em mesma proporção. Um dos dois sempre estará mandando. Então por isso o nosso Rebbe diz que nós não podemos fazê-lo. Nós não podemos pegar toda a escuridão e toda a luz e colocar no mesmo pacote dentro da nossa vida. Por isso a nossa alma divina precisa conectar-se com a centelha divina de Deus que está em nós, para que nós tenhamos a conexão com o Ein Sof, o Todo-Poderoso, o Infinito. Então a luz vai prevalecer e ela vai mandar na alma animal, na escuridão, e ela vai tirar a energia, a força, a coragem, a ousadia dela para poder viver de forma que vem agradar a Deus a cada momento do nosso viver. Quando o profeta Eliarro, ele teve esta decisão da sua alma divina, a luz que havia nele, para trazer realmente essa realidade dos fatos naqueles dias, ele não pensou duas vezes. Ele simplesmente disse: a minha alma divina é mais forte. A luz que é em mim é mais forte do que a alma animal e a escuridão. Então a alma divina, a luz, vai prevalecer. E ele não teve dúvidas, colocou-se em frente, colocou-se em marcha. Não permitiu que houvesse na sua vida a mesma dimensão de luz e trevas. E então ele deixou a luz prevalecer, a alma divina dominar. E aí ele fez o milagre aparecer. E como vimos na nossa gota de sabedoria de ontem, do nosso Rebbe, você pode operar milagres a partir do momento que você permite que a alma divina, a luz, prevaleça em sua vida. Baruch Hashem, que seja esta bênção sobre cada uma das nossas vidas. Amém ve amém. A nossa quarta aliá de hoje está no capítulo 3 do livro de Shemot, Êxodo, e do verso 1 ao verso 15 é a nossa quarta aliá, com comentários de Rashi, ok? Temos aí o Marcos Santos de Santa Adélia, se não me engano é Paraná, né, Marcos? Força aí, Marcos, força e força, hein? Hazak, Hazak, continuando vencendo toda a oposição, ok, Marcos? Berenice Altafine, que está junto com seu marido, o Cássio, as suas filhinhas, a Cassiane e a Beatriz, curtindo férias. Bom proveito aí. Shalom a todos que estejam contigo aí. Vamos à nossa quarta aliá de hoje, levando os comentários de Rashi, né? Luiz Ribeiro, amém. Muito bom confirmarmos aí, né, a palavra que ouvistes com amém ve amém. Muito bom. Vamos então à nossa quarta aliá. Então, capítulo 3 de Shemot. Moisés junto a sarça ardente ou arbusto ardente. Então Deus examinou o comportamento de Moisés, que estava cuidando do rebanho de seu sogro, Yéter ou Itró ou Reuel, né? Reuel, o amigo de Deus, porque ele teve a ousadia, né, de abandonar a idolatria, e ao abandonar a idolatria tornou-se amigo de Deus. Um nome bem sugestivo, não é verdade? Ou seja, enquanto ele não abandonou a idolatria, ele não pôde ser chamado de Reuel, amigo de Deus. Conclusão? Qual que é a conclusão? Para sermos amigos de Deus, precisamos abandonar a idolatria. Continuando,
Então Deus examinou o comportamento de Moisés, que estava cuidando dos rebanhos de seu sogro Yéter, aquele que mais tarde seria conhecido como Itrô ou Jetro, o governante deposto de Midian, e concluiu que ele seria um bom redentor. Por exemplo, um cabrito certa vez fugiu do rebanho e chegou a um lugar sombreado perto de um reservatório de água, onde parou para beber. Moisés correu atrás dele e, quando o alcançou, disse: eu não sabia que fugiste porque estavas com sede. Deves estar cansado. Então ele carregou o cabrito de volta ao rebanho em seus braços, apoiando nos seus braços. Deus disse: por que mostraste tamanha misericórdia para com o rebanho de um homem mortal? Tu cuidarás de meu rebanho, Israel. Moisés normalmente conduzia o rebanho para o fundo do deserto, de maneira que os animais não pastassem propriedade alheia. E em uma ocasião chegou ao Monte Sinai, onde Deus mais tarde entregaria a Torá. Este monte também era conhecido como Horebe, né? O lugar em que Moisés esteve e viu o arbusto ardente ou sarça ardente, né? Conhecido como Monte Sinai e também conhecido como o Monte Horebe, certo? É o mesmo monte mais tarde, quando Deus vem e outorga a Torá a Moisés e ao povo judeu, ok? Um anjo de Deus apareceu-lhe no coração de um fogo ardente, do meio de uma sarça, revelando-se em um espinheiro. Deus deu a entender a Moisés que ele sentia a dor e o sofrimento dos israelitas. Quando Moisés olhou, viu que a sarça ardia, mas a sarça não se consumia. Moisés disse: desviar-me-ei do que estou fazendo aqui, e irei até lá para ver esta visão extraordinária. Por que a sarça não se queima? Quando Deus viu que ele se desviara para olhar, ele chamou do meio da sarça, dizendo: Moshe, Moshe. E ele respondeu: aqui estou. Opa, aqui estou. Te lembra alguma coisa essa resposta? Te faz recordar de alguém ou de algumas pessoas que responderam: aqui estou? Lembrou? Abraham, Isaac, Yaakov e Yosef. Aqui estou. Ouviram a voz de Deus e responderam: aqui estou. Qual que é o significado mesmo de aqui estou? Lembrou? Lembrou? Parabéns. Não lembrou? Vamos recordar então. Aqui estou significa: estou pronto a te ouvir e obedecer. Deus disse, verso 5, Deus disse: não te aproximes mais, tira teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é solo sagrado. Moisés assim fez, e Deus disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraham, o Deus de Isaac e o Deus de Yaakov. Moisés escondeu sua face, pois teve medo de olhar para Deus. Deus disse: eu realmente vi a aflição do meu povo no Egito, escutei o seu clamor causado por seus capatazes, porque estou ciente de suas dores. Desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e vasta, para uma terra que mana leite de cabras e mel de tâmaras e figos. A região dos canaanitas, dos hititas, dos amoritas, dos perizitas, dos rivitas e dos jebuseus. Embora eu tenha também prometido os territórios dos amonitas, moabitas e edomitas a Abraham, vós não os herdareis nesse momento. Deus não mencionou os girgashitas,
nesse contexto, porque seu território não se distinguia por manar leite e mel. E agora o clamor dos israelitas realmente veio a mim, e também vi a opressão a que os egípcios os sujeitam. Portanto, vai agora, eu te enviarei ao faraó para convencê-lo a libertar o povo, e tuas palavras serão efetivas. Tu tirarás meu povo, os israelitas, do Egito. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó? Sou um mero pastor agora e não tenho condições ou condição social para dirigir-me a um rei. E demais, que mérito têm eles para que eu possa tirar os israelitas do Egito? Para isso seria necessário um milagre, e em minha perspectiva, eles não são dignos de tal milagre, né? Nós temos aqui uma expressão em que Moisés, ele faz um lashon hará. Eles não são dignos de tal milagre. Ele falou mal do povo judeu. Vamos ver o que acontece, tá? Observei que são briguentos e inclinados a difamar uns aos outros. Deus respondeu: não te preocupes com a tua condição, porque estarei contigo e falarás com base na minha autoridade e não na tua. Viste aqui que a sarça executa a minha missão e não se consome. Este é o teu sinal de que tu também não serás lesado na missão para a qual te enviei. Quanto à tua segunda pergunta, o povo é verdadeiramente digno de um milagre? Pois quando tirares o povo do Egito, tu o farás com uma finalidade: todos vós servireis a Deus, recebendo a minha Torá sobre este monte. Portanto, convém que eu faça milagres em favor deles, mesmo que eles próprios não o mereçam. Moisés disse a Deus: irei aos israelitas e lhes direi: o Deus de vossos antepassados enviou-me a vós. Quando ouvirem isso, eles me perguntarão: qual é o nome dele? Querendo dizer, que tipo de Deus é esse que permite que os filhos desses antepassados, os quais ele tanto amava, sofram o exílio tão terrível por tanto tempo? Porque ele só se lembra de nós agora, quando já padecemos tanto, e milhares de nossos filhos foram massacrados? Quando me perguntarem isso, o que lhes direi? Deus falou a Moisés: diga-lhes que eu fui e sempre serei com eles neste exílio, assim como serei com eles em seus exílios posteriores. Não os ignoro durante seus exílios. Na realidade, sinto o seu sofrimento e sofro com eles. Moisés disse: já basta que eles tenham de padecer seu exílio atual. Por que haveria eu de mencionar exílios futuros? Deus falou então: exatamente isso que eu quis dizer. Embora eu esteja te dizendo que sofrerei com eles em seus futuros exílios, dirás aos israelitas apenas isto: o Deus que diz serei com eles nesse exílio, enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: e se lhes perguntarem, se Deus sente nosso sofrimento, por que permitiu que ele continuasse? Assim dirás aos israelitas: Deus, o Deus de misericórdia, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob, enviou-me a vós. O exílio, com todo o seu sofrimento, foi na realidade um ato da minha misericórdia. E isso não era visível simplesmente porque o meu atributo de misericórdia, embora operante, permanece oculto no exílio e, de fato, neste mundo de forma geral. Portanto, apesar de que Deus, indicador do meu tributo de misericórdia, é o meu nome, próprio para todo o sempre,
o modo de pronunciar deve ser ocultado da população em geral até a redenção final. No entanto, mesmo agora, é possível evocar minha misericórdia, tirando-a do seu estado de encobrimento, mas não diretamente por meio da pronunciamento. Continuando, né? Então, portanto, apesar de que Deus, indicador do meu tributo de misericórdia, é o meu nome próprio para todo sempre. Continuando. No entanto, mesmo agora, é possível evocar minha misericórdia, tirando-a do meu estado de encobrimento, mas não diretamente por meio da pronunciação do nome de misericórdia, como ele é escrito. Antes, é assim que devo ser recordado por todas as gerações, até a redenção final. Meu nome próprio deve ser substituído pelo nome de Adonai, ou seja, meu Senhor. Podem despertar minha misericórdia pronunciando o nome misericórdia, como se fosse o nome do senhorio, reconhecendo que eu governo o mundo e tenho minhas próprias razões, às vezes inescrutáveis, para fazê-lo da maneira que decido. Ok? Aqui nós encerramos a nossa quarta aliá e amanhã nós iremos para a nossa quinta aliá. Queremos trazer algumas coisas importantes também de Shemot até o presente momento. A primeira coisa que nós queremos aqui focar é sobre Tzipporá. Tzipporá, esposa de Moshe. Nós vimos aqui que quando Moisés ele chegou a Midian, e no seu diálogo com o pai de Tzipporá, Yéter, que ficou conhecido posteriormente como Itró, ou Jetro, na forma popular, e na forma mais profunda, Reuel, que significa amigo de Deus porque abandonou a idolatria. Então, no seu diálogo com Yéter, Moisés ele comenta do tempo que ele ficou na Etiópia. E aí, e contou o que aconteceu no Egito. E Yéter ele ficou com medo e pegou Moisés e lançou em um poço. E ali ele ficou 10 anos prisioneiro naquele poço. E segundo a Mishnah dos nossos sábios, fala que Tzipporá ela ia todos os dias levar alimentos para Moshe. E depois de tanto tempo, Tzipporá ela realmente traz uma palavra para o seu pai para libertar Moshe, né? Então, e aí nós vamos ver o que acontece com toda essa história através disso daqui que os nossos sábios do Rabad traz para nós, ok? Primeiramente, o que significa Tzipporá? Literalmente, o seu nome significa pássaro. E assim como o sangue de um pássaro purifica um lar que está coberto em lepra, Tzipporá limpou a casa de seu pai dos ídolos. Alternativamente, assim como um pássaro é admirado pela sua beleza, Tzipporá era admirado pelo seu encanto e pela sua beleza. Moshe conheceu Tzipporá exatamente como lá no poço, quando as filhas de Yéter foram levar os rebanhos para beber água e os pastores usaram de violência e as expulsaram à beira do poço e Moisés saiu em sua defesa. Dessa forma, ele começou a conhecer a Tzipporá. O Midrash também nos traz a história daquilo que veio acontecer quando Moshe foi a Midian. Então ele admitiu para Itró que estava fugindo do faraó, e dessa forma então Itró ele acabou colocando Moshe num poço, e ali ele ficou 10 anos dentro daquele poço. E durante esse período todo, Tzipporá ela ia todos os dias para dar alimento a Moshe. Então Tzipporá ela foi levada por compaixão, e ela levava então alimentação e água para Moshe durante esse período.
Então ela voltou-se para o seu pai num determinado dia e ela disse: este hebreu já está enjaulado no poço há 10 anos, meu pai. Ninguém veio perguntar por ele. Portanto, não é mais perigoso deixá-lo em nossa casa. Se isso for bom aos seus olhos, pai, deixa-nos chamá-lo e ver se ele está vivo ou morto. Tsiporá sabia que ele estava vivo, mas ela foi lá e falou assim com seu pai, né? Itró sabia, né? Não sabia, melhor dizendo, o que poderia ter acontecido, porque ele já tinha esquecido de Moshe, né? E também uma coisa que Itró não estava muito ligado, era na bondade da sua filha Tsiporá. E portanto, então, eles foram lá e chamaram por Moshe, e Moshe então, né, deu sinais de vida e ele foi tirado do poço, né? Então a sua filha respondeu à indagação, né, do seu pai, né, que disse, antes de libertar Moshe, o pai dela disse: será possível para um homem ficar tanto tempo assim, 10 anos, num poço e ainda estar vivo? E então Tsiporá disse: pai, não sabia que o Deus dos hebreus é grande e poderoso? E faz milagres para ele o tempo todo? Ele salvou Abraão do fogo, ele salvou Isaac da espada, ele salvou Isaac do anjo que lutou com ele, né? De Jacob, do anjo que lutou com ele. Como este mesmo Moshe, que foi salvo do Nilo e da espada do faraó? Tenho certeza que Deus o salvou agora também. E então eles foram até o poço e encontraram Moshe vivo, em pé e rezando ao Deus de seus pais. E foi tirado dali limpo, teve o cabelo cortado e foi levado à mesa da família para uma refeição digna, né? Foi então que Moshe, né, acabou de sair do poço, acabou de sair da prisão, né? Um farrapo humano, modo de dizer, né? Não tem no que se apegar, como diz o ditado popular brasileiro, não tem onde cair morto, uma mão na frente, outra atrás, né? Primeira refeição digna depois de 10 anos, e durante a refeição ele tem a ousadia de fazer o quê? Ele pede a mão de Tsiporá a Itró em casamento. Mas cadê o dote da noiva? Não tem dote. Ela o tinha mantido vivo e mostrado grande bondade para com ele. Na verdade, ela que pagou o dote, não é verdade? Né? Ela que foi bondosa durante 10 anos para com ele, né? Um outro Midrash, né, uma outra história do Midrash, diz que quando Moshe apareceu pela primeira vez na casa de Itró, Tsiporá sentiu um profundo amor por ele, e ela pediu ao pai que lhe permitisse casar com Moshe, e ele concordou. Mas a maioria concorda mais com essa questão do poço, 10 anos, refeição e pedido de casamento. Um ato corajoso de Tsiporá. Após Moshe ser informado por Deus que seria o redentor do povo judeu, Moshe, junto com sua esposa e os seus 2 filhos, deixou o conforto de Midian para viajar de volta ao Egito, onde os judeus eram escravizados. Foi uma jornada de risco pelo deserto, mas Tsiporá, ela encarou, né, toda essa viagem com coragem, com ousadia. Ela estava acompanhando o seu marido e os seus 2 filhos. Uma certa noite, quando eles estavam numa estalagem, um anjo chegou para matar Moshe. Tsiporá percebeu que ele estava sendo punido por não circuncidar seu filho recém-nascido. Vamos ver com mais detalhe um pouco mais à frente essa história. Moshe tinha adiado a Brit Milá devido aos rigores da viagem. Nas palavras da Torá, agora ele estava a caminho numa estalagem que o Eterno encontrou e procurou colocá-lo à morte. Então Tsiporá pegou uma pedra cortante e cortou o prepúcio de seu filho e atirou aos pés, né, de Moshe e do anjo. E assim, pensando rapidamente, Tsiporá salvou a vida do seu marido realizando o Brit Milá em seu filho. O líder e redentor do povo judeu foi salvo 2 vezes por essa mulher sagrada, né? Ou seja, mais uma vez Tsiporá vem honrar as matriarcas, entendeu?
como que as mulheres, segundo o padrão da Torá, são realmente eficazes para com os seus maridos? Elas veem o que os seus maridos não veem. E muitas vezes elas tomam atitudes que os seus maridos têm medo de tomar. E aí ela toma a frente para que o marido tenha a coragem de tomar e seguir em frente. Ok? A mulher sábia, como diz o proverbista, ela edifica o seu lar. O que significa edifica o seu lar? Ela fortalece a família. A louca faz o contrário, ok? Continuando. Quando Moshe se aproximou do Egito, foi saudado pelo seu irmão mais velho, que o repreendeu por levar a sua família junto para o Egito. Estamos sofrendo por aqueles que já estão aqui, e você traz mais pessoas para essa situação terrível? Siporá e seus 2 filhos mal chegaram, tiveram que retornar para Midian. Mais uma vez, Siporá, com a sua humildade e com a sua obediência ao seu marido, e com sabedoria, retornou para Midian. Ou seja, enfrentou novamente todos os perigos da viagem pelo deserto, mas com coragem e com confiança em Deus. Por isso, o nosso Rebbe diz assim, quando as coisas não estão muito legais, as coisas estão meio complicadas, permaneça em confiança com Deus e mantenha a calma. As coisas acabam bem. Continuando, Siporá e seus 2 filhos, Gershom e Eliezer, viajaram de volta para a casa de seu pai em Midian. Ela não iria ver seu marido e a nação judaica durante mais de 1 ano. Somente após o êxodo e a abertura do mar, segundo as opiniões, também após a outorga da Torá no Monte Sinai, foi quando ela voltou a ver o seu marido e o povo de Israel. Ou seja, a próxima vez que ouvimos falar de Siporá é quando a Torá nos diz que Itró foi unir-se ao povo de Israel. Junto com ele estavam sua filha e os seus netos, a esposa e os filhos de Moshe. A última vez que eles viram seu marido e pai, ele era um homem desconhecido. Agora ele era o líder do povo judeu. Moshe, nosso mestre. Isso iria exigir um tremendo sacrifício, como é mostrado mais tarde na Torá. O supremo sacrifício, de Siporá. O livro Bamidbar, Números, nós lemos que Miriam e Arão falaram contra Moshe e sobre a mulher cuxita, que era Siporá, que ele tinha desposado, pois ele tinha se casado com uma mulher cuxita. Segundo a tradição, a mulher em questão era de Siporá. O que estavam falando sobre ela? A Torá continua a dizer que eles, na verdade, não estavam falando sobre ela ou mal dela. Na realidade, eles estavam falando sobre o próprio Moshe, o irmão deles. Eles disseram, o Eterno falou somente com Moshe? Ele não falou conosco também? Portanto, por que ele se separou de sua esposa, embora não fizéssemos isso? Sobre o que eles estavam falando? Segundo Rashi, nos diz que Moshe tinha se divorciado de sua esposa. Como ela, Miriam, sabia que Moshe tinha se separado de sua esposa? Segundo Rabi Natan, ele esclarece que Miriam estava atrás de Siporá quando Moshe foi informado que Eldad e Medad, profetas recém-nomeados, estavam profetizando no acampamento. Quando Siporá ouviu isso, ela disse, desgraça para suas esposas, se eles são requeridos à profecia, pois eles se separarão de suas esposas, assim como meu marido se separou de mim. A partir disso, Miriam soube a respeito e contou a Arão que Moshe tinha se separado de Siporá.
Na verdade, né, nos esclarecimentos de Rashi dos nossos sábios, foi somente Moshe que foi exigido o separar-se de sua esposa por estar constantemente em alerta, tendo que estar sempre em estado de pureza e prontidão para falar com Deus a qualquer instante. Os outros profetas permaneceram casados e levavam a sua vida familiar normalmente. No final, Tsiporá fez o último sacrifício. Ao contrário de todos os outros profetas, seu marido tinha de estar em constante comunicação com Deus, o que não deixava espaço para nada mais em sua vida. Foi graças à sua bondade, à sua coragem e o seu auto-sacrifício que o povo judeu foi presenteado com a eterna liderança e influência de nosso maior mestre, Moshe. E graças a isto, né, a questão do povo judeu ter sido presenteado com a eterna liderança e influência de Moshe, o seu eterno mestre maior, graças às mulheres. Yocheved, a mãe, Miriam, a irmã, e depois Tsiporá, a esposa. Ou seja, as mulheres, elas têm um papel importantíssimo na vida judaica, na vida do povo judeu, e elas são exemplos singulares para tanto as mulheres judias como para as não judias, as Batnor. E por isso, realmente, né, que as nossas preces sejam sempre para abençoar as mulheres, tanto judias como não judias, mas de forma especial as nossas Batnor, né? As mulheres não judias que estão nessa jornada monoteísta e que junto com elas sejam somadas tantas outras, ok? A segunda questão que nós queremos trazer aqui para a nossa leitura diária até aqui, né, até a nossa quarta leitura diária, é sobre essa questão em que Deus fala com Moshe no meio do arbusto ardente, né? Então, segundo a Torá mais o Midrash, e o comentário de Rashi também, nos fala que os pastores de toda a região ali levavam os seus rebanhos para pastorear o mais próximo possível das suas casas, porque chegava ao fim da tarde, eles não teriam que viajar tanto e chegariam logo em casa. Moshe, pelo contrário, ele seguia na contramão, né? Ele fazia o quê? Ele levava os rebanhos, né, do seu sogro Itrô o mais distante possível, né? Por quê? Para evitar que as ovelhas pudessem comer do pasto alheio, porque na visão de Moshe isso configuraria furto ou roubo. Então Moshe não, ele iria para o mais longe possível e os rebanhos pastoreava na terra de ninguém, ou seja, nas terras que não tinham proprietários. E foi exatamente nesta jornada, na terra de ninguém, em que ele percebeu que havia um monte diferente. E esse monte diferente, alguma coisa, a aura, lembra da aura? Né? Ou seja, a alma daquele monte, a aura daquele monte, aquilo que estava ao redor daquele monte, havia algo diferente. E à medida que ele foi se aproximando, então ele percebeu, né, que havia ali uma sarça ou um arbusto que queimava, tinha fogo, mas não se consumia, né? Então, os nossos sábios, né, fala que ele ficou maravilhado com aquele espetáculo e dessa forma ele, quando aparecia algum pastor de rebanhos, né, que estava ali próximo, né, eles olhavam para o monte e não via nada. Então Moshe falou: ninguém vê o que eu vejo. Então ele falou: eu vou chegar mais perto, vamos para a prova, tem que ver o que está acontecendo, é ou não é? Então foi onde ele se aproximou. Dessa forma, então, quando ele foi se aproximando, então ele ouviu a voz de Deus ordenando-lhe: não chegue mais perto.
tire os sapatos, pois estás parado em terra santa. A colina era santa, pois a Shekhinah, a presença divina, estava sobre ela, e voltaria a ser sagrada no ano seguinte, quando Deus entregaria os 10 mandamentos ao povo de Israel sobre esta mesma colina. Pois a colina onde Moshe vira o arbusto ardente não era outra senão o Har Sinai, o monte Sinai. E Deus disse a Moshe: escutei o povo de Israel chorando por causa do duro trabalho, vi que fizeram techuvá em seus corações, arrependimento e retorno. Vou libertá-los, vá ao faraó e ordene-lhe: deixe partirem os judeus, você os guiará para fora do Egito. Então Moshe protestou dizendo: sou uma pessoa muito insignificante, por que haverias tu, Deus, de eleger-me o líder e tirar os judeus do Egito? Elege um homem mais importante. Quem sou eu para o faraó me escutar e permitir sair para a terra santa? Pode estar furioso comigo por ter matado um egípcio, pode até prender-me ou executar-me. E Deus tranquilizou Moshe dizendo: não temas, estarei ao teu lado para assegurar teu êxito em libertar o povo de Israel do Egito. Prometo que o faraó não te fará mal. Esta é uma das razões por que te mostrei a sarça ardente. Foi um sinal para você. Assim como o arbusto não sofreu dano por causa do fogo, não serás prejudicado pelo faraó. O faraó é o fogo e você, Moisés, é o arbusto. Por mais que o fogo do faraó, por mais que a ira do faraó seja real, queime, venha arder, você é como um arbusto. O fogo do faraó não te queimará. Moshe fez outra pergunta: se eu disser ao povo de Israel que me ordenaste tirá-los do Egito, não me acreditarão. Dirão: Deus nunca apareceu para você, não acreditamos em você. Aqui nós temos o primeiro Lashon Hará de Moshe contra o povo judeu. Deus ficou irado com Moshe por não confiar nos judeus, por pensar que não lhe dariam crédito. Deus esperava que Moshe compreendesse que os judeus eram um povo santo, que confiaria nele, pois haviam aprendido de seus antepassados, Yaakov e Yosef, sobre o Redentor que Deus enviaria. Como temes que o povo de Israel não confie em ti, dar-te-ei 3 sinais. E Deus deu a Moshe 3 provas. E a primeira prova que Deus deu a Moshe foi: o que tens em tuas mãos? E Moshe respondeu: um cajado. Então Deus lhe disse: joga-o no chão. Quando Moshe jogou o cajado, esse se transformou em uma serpente. Moshe se assustou, tanto que com a perigosa serpente que se movia em sua direção, e ele começou a correr. Mas Deus ordenou-lhe: pega a serpente pela cabeça. E quando Moisés fez o que Deus lhe ordenara, a serpente transformou-se no cajado novamente. Era sem dúvida um sinal maravilhoso que convenceria os judeus de que deveriam crer na palavra de Moshe. Porém, Deus havia também escolhido esse sinal para demonstrar a Moshe que estava aborrecido com ele por haver falado mal de Benei Israel, os filhos de Israel, ao dizer: não crerão em mim. Desse modo, Moshe havia agido como a serpente no Gan Eden, no paraíso, que havia falado Lashon Hará, calúnias contra Deus. Para que Moshe tomasse consciência de seu erro, Deus ensinou e utilizou uma serpente como primeiro sinal. O segundo sinal, Deus disse a ele: põe tua mão sobre o teu peito, dentro do seu peito. E quando Moshe colocou dentro do peito, Deus disse: retire sua mão. E quando ele retirou, sua mão estava branca como a neve. Estava coberta da doença cutânea, conhecida como Tsaraat.
né, que é traduzido normalmente como lepra, né? Quando uma pessoa contrai essa doença, a pele fica toda branca. Logo Deus ordenou a Moshe: coloca novamente tua mão dentro da túnica. Moshe o fez, Deus mandou-o retirar, e a sua mão estava novamente perfeita, normal. Deus disse: o sinal de tua mão doente será o sinal que mostrarás ao povo de Israel. Esse sinal também foi uma nova prova de que Moshe não deveria ter falado sobre Bnei Israel. Não me aceitarão, disse Moshe. Como Moshe havia falado mal dos judeus, Deus o havia castigado com uma enfermidade com que Deus castiga as pessoas que falam calúnias. Lashon Hará, cuidado com as calúnias, sempre vem uma doença na sequência, ok? O terceiro sinal, Deus disse a Moshe, deu a Moshe outro sinal para que mostrasse ao povo de Israel. Deus disse-lhe: toma um pouco de água do rio do Nilo e joga sobre o solo e se transformará em sangue. Mesmo depois de receber esses 3 sinais do próprio Deus, Moshe não estava pronto para ir até o faraó. Meu irmão Arão, disse Moshe, sente-se-á mal e se eu me transformar no líder do povo judeu e não ele. Ele é um Navi, um profeta, a quem tu tens falado e enviado mensagens ao povo judeu. Não sou digno de comparecer perante o faraó, pois tenho dificuldades no falar. Ele era gago. Mas Deus insistiu que Moshe fosse o líder de Bnei Israel. Teu irmão Arão te acompanhará na visita ao faraó e ao povo de Israel. Disse-lhes: ele falará diretamente com o faraó. Arão falará diretamente com o faraó. E tu, Moshe, falarás Lashon HaKodesh, ou seja, tu falarás a língua sagrada, o hebraico, e ele traduzirá tuas palavras para o egípcio. Leva contigo o cajado, pois com ele farás milagres. Ok? Então essas são as 2 questões que nós queríamos entregar a você nesta tarde para completar a nossa 4ª aliá. E amanhã nós teremos a nossa 5ª aliá, e com a nossa 5ª aliá nós teremos mais detalhes sobre estas questões aqui, ok? Por isso, né, com a graça bendita de Hashem, que as bênçãos da palavra desta tarde sejam sobre vós e a vossa família e onde você estiver. E não esqueça, amanhã às 14 horas, o nosso encontro diário, à tarde com a Torá. Shalom!